Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Polina Engenharia, Rei das Carnes e Premodiza. Reconhecer a personalidade da foto é uma pessoa extremamente conhecida de Sorocaba, de uma família extremamente conhecida, muito tradicional. Eu vou dar algumas dicas para vocês. Foi vereador, foi prefeito, foi deputado, inclusive constituinte, advogado, enfim. Depois ele vai falar um pouco mais sobre o currículo dele. Agora vocês mataram, lógico. Hoje eu tenho a honra de entrevistar o doutor José Teodoro Mendes. Doutor, é um prazer enorme tê-lo aqui, é uma honra para mim, que eu conheço há tanto tempo. Estou até meio nervoso em entrevistá-lo, viu? Nem diga isso, tá? Nem diga isso. Daniel, o prazer é todo meu. A gente saber que ainda tem gente querendo fazer memória através daquelas pessoas que passaram pela cidade e que de alguma forma demonstraram amar essa cidade, e é isso que a TV local tem feito, e espero que eu possa corresponder à expectativa que vocês criaram agora. Oh, sem dúvida, já correspondeu só de vir. Sorocabano? Sim, eu tenho do lado do meu pai, família de portugueses, mas meu pai nasceu aqui em Sorocaba. Do lado de minha mãe, família de italianos, minha mãe é Salvestrini, também nasceu aqui em Sorocaba. Aliás, nasceu em Votorantim, quando o Votorantim era Sorocaba. Os meus filhos nasceram aqui, os dois filhos, Júnior, Teodoro Júnior e Ana Márcia. A minha mulher também nasceu aqui, Magali, e todos os nossos netos também nasceram aqui em Sorocaba. Somos todos sorocabanos de várias gerações. E da gema, hein? De várias gerações. Tem Clara e Gema no meio. Quando o senhor nasceu, a sua família, seus irmãos, família de quantos irmãos? Olha, é isso que eu ia dizer. O meu avô já teve 7 filhos. 4 homens e 3 mulheres. Meu avô. Meu pai e minha mãe tiveram 8 filhos. Eu sou o mais velho. Depois de mim, o segundo é Luiz Alberto Mendes, que foi vereador aqui em Sorocaba também e que faleceu há pouco tempo. Terceira, minha irmã Áurea Virgínia Mendes Ferreira, casada com Alberto Batista Ferreira. O quarto era o Carlos Reinaldo Mendes, que, vítima de um desastre aéreo, deixou a nossa convivência, a nossa vida, exatamente quando eu trabalhava na Codeso, que hoje é Urbis. E ele foi a serviço da prefeitura até Fortaleza e o avião se chocou contra o morro e morreram 135 passageiros, inclusive o Carlos Reinaldo Mendes, que é homenageado hoje com o nome de uma avenida em Sorocaba. O quinto o Carlos Reinaldo era engenheiro civil. A Áurea, eu não falei nada nem do Luiz. O Luiz tinha ciências econômicas. A Áurea, professora. O Carlos Reinaldo Mendes era engenheiro civil. O quinto é Eduardo Henrique Mendes, que era engenheiro eletricista. Aposentou-se pela Companhia Paulista de Força e Luz. O sexto é Álvaro Augusto Mendes, que é médico, e inclusive de clínica geral e pediatra. O sétimo é José Mendes Júnior, que tem o nome do meu pai, e é o cirurgião plástico conhecido na cidade. O oitavo é a minha irmã, que também é professora, Maria Cecília Mendes Mike. Essa família turma. maravilhosa, 8, hein? 8, hein? E na infância, como era a convivência, essa família grande, 8 irmãos, é uma delícia, né? Pois é, é interessante como a convivência vai ficando mais restrita com os mais próximos da idade. Porque dificilmente as minhas brincadeiras podiam ser as mesmas
da Cecília, que era a oitava e a última. Mas meu pai, preocupado até, porque ele já tinha uma certa idade quando nasceu a oitava, que é a Cecília, o que ele fez? Ele chegou para mim, eu tinha 16 anos, ele falou, você vai ser o padrinho da sua irmã. Eu falei, mas pai, sim senhor, assim você vai ter uma dupla obrigação. A obrigação de irmão e a obrigação de padrinho, porque pode ser que eu não seja capaz de levar a cabo a criação dela. Mas ele levou-se, foi bem. Mas então a convivência maior era com os mais próximos, era com o Luiz, por exemplo. Já a Cecília, que é a última, com o penúltimo, com o Mendes Júnior, mas todos muito unidos, nunca houve uma briga, um dissenso, mesmo com os agregados que foram entrando na casa. Foi dando certo. Foi dando certo, nunca houve nenhum problema. Primeira escola, primeiro grupo escolar. Olha, eu tenho formação beneditina. Eu estudei no Colégio Santa Escolástica, que era um colégio rígido, as madres eram recém-chegadas da Alemanha, acho que ainda tinham aquelas ideias da Alemanha de Hitler, e eram muito rígidas. Mas o que me valeu muito foi exatamente isso. A criação foi muito sólida. Eu tinha muita amizade com o Caetano Graziosi, que, por um incrível que pareça, depois foi disputar comigo a prefeitura de Sorocaba. Isso foi uma coisa também impressionante. Nós éramos tão amigos que fizemos o primário juntos, 5 anos no Colégio Santa Escolástica, depois fizemos o ginasial no Getúlio Vargas juntos, o colegial fomos para o científico no Estadão juntos, e depois entramos na faculdade de Direito e ficamos mais 5 anos na mesma classe, sempre juntos. O tempo todo estudando juntos? Sempre estudando juntos e com muita amizade. Eu chamava a mãe dele de mãe, ele chamava a minha mãe de mãe. Havia um relacionamento muito próximo. Depois quis o destino que eu entrasse no MDB. E ele, que era redator do Cruzeiro do Sul, entrou para a Arena. E aconteceram fatos muito interessantes. Nós não conta agora, não. Tá bom. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. A Zona Norte é grande em tudo. Tem os maiores bairros, as maiores obras, os maiores parques e tem também o maior jornal de bairro de Sorocaba. Jornal Zenorte, há 9 anos, levando informação à Zona Norte. Agora semanal, toda sexta-feira nos melhores pontos da Zona Norte. Distribuição gratuita. Anuncie 3418-5285. Visite o portal de notícias jornalzenorte.com.br. Jornal Zenorte, a voz da Zona Norte. No Açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagem de acondicionamento a vácuo, que garante um sabor esperado de um bom churrasco. Além de uma variedade de produtos, o Rei das Carnes inaugurou o espaço gourmet, com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes, Mercadão Campolim, box 1415, telefone 3346-3396. Que cara é essa, rapaz? Muita pressão, né? Tem que construir resultado. E a equipe? Tá tão devagar. O jogo começou agora, vocês estão na final, para de reclamar. Que final? Eu tô falando da minha obra. Aquilo não acaba nunca. Eu te falei, pai de premodismo. E é gol! É gol! Ainda tem essa. Meus amigos, para virar esse jogo vai precisar de muita eficiência e agilidade. E isso só mesmo com a qualidade Premodiza. Ih, obra parada, time perdeu. Calma, não desanima. Desagradável. Desanima, rapaz. Estamos de volta com Personalidade aqui na sua Local TV, canal 25 da NET. Nosso entrevistado de hoje, Dr. José Teodoro Mendes, que ia contar para a gente a história dele com o rival, com o concorrente político, que era um grande amigo dele, José Graziosi, e eu o interrompi. Desculpa, doutor. Não, pelo contrário. É o seguinte, quis o destino, então, que ele saísse candidato pela Arena e eu pelo MDB. Eram só 2 partidos políticos que havia na época, pelo bipartidarismo imposto por Geisel, que era o presidente da República.
no tempo dessa eleição, o voto não era por urna eletrônica, mas era por uma ficha, por uma cédula, onde o nome dos candidatos ao cargo executivo eram colocados ali, com um quadradinho na frente, e o eleitor via e punha o X no quadradinho daquele que fosse o escolhido. Pois bem, no dia que foi feito o sorteio para saber quais eram 4 candidatos a prefeito, qual seria a colocação, eu não fui no sorteio. Aí, então, o Caetano foi. Depois ligou para mim. Então, lá, você não foi lá ver o sorteio? Eu falei, não, como der, deu. Ele pegou e disse assim, pois é, eu fiquei em primeiro lugar dos 4 e você em último. Mas eu tenho certeza que o povo vai inverter. Você vai ser o primeiro e eu vou ser o último. Qual é o adversário político que fala assim? Nenhum. Não existe mais isso. Não existe mais isso. Era isso. amizade mesmo. Foi incrível isso. Bom, aí então, e aconteceu mesmo isso. Eu fiquei em último lugar na distribuição dos nomes. Mas o povo realmente me elegeu com 56% dos votos. Eu tive mais votos do que todos juntos. Os outros 3 juntos, que eram o Laelso Rodrigues, o Caetano Graziosi e o Agrário Antunes, o doutor Agrário Antunes. E eu tive mais votos do que os 3 juntos. Depois, o que aconteceu? Eu escolhi o Caetano Graziosi para meu secretário jurídico. O pessoal dizia, mas como? Porque naquele tempo havia um divisor de águas. MDB de um lado, Arena de outro. E eu fui buscar um concorrente comigo da Arena para ser o secretário jurídico do prefeito do MDB. E aceitou, né? Ele aceitou e nós tivemos um desenvolvimento muito bom na prefeitura, a ponto de eu nunca ter tido um processo contra mim, porque eu tinha confiança no que o Caetano fazia. Doutor Teodoro, primeiro emprego. Bom, o primeiro emprego foi em banco. Eu comecei muito cedo, com 17 anos, e depois continuei com 18. Com 17 anos eu comecei num banco muito pequenininho, que se chamava Banco de Crédito Popular Sorocabano. Não sei se você chegou a conhecer. Não conheci. Ficava perto da prefeitura, na rua Brigadeiro Tobias. Mas eu era quase que um contínuo, porque eu não tinha nem 18 anos. Depois, com 18, eu passei a trabalhar no Banco Mercantil de São Paulo, na rua 15 de Novembro, onde eu comecei a entender da situação bancária, das coisas bancárias, etc. E depois disso, eu fui trabalhar no Banco Moreira Salles, que hoje, depois ficou União de Bancos, depois Uniclass, enfim. Mas era o Banco Moreira Salles do Além Ponte. Eu trabalhava na rua Nogueira Padilha, na agência da Nogueira Padilha, cujo gerente é o senhor Paulo Canineu. E onde a família toda sua, né, tinha conta no banco. Eles eram todos lá da Espanholândia, como se dizia. Da Cebolândia, né? Cebolândia. E eles iam todos, tinham conta lá. Todos. Mamãe, meu família. Tio Miguel, tio Francisco, todos Rodrigues Tudela, todos eles. Eu lembro de todos lá, né? E todos tinham conta lá. E eu tinha um prazer em trabalhar naquele banco, mas era corrido, porque eu comecei também a dar aula de manhã de português no curso ferroviário. Então eu pegava às 7 da manhã, saía às 11h10 da escola do curso ferroviário, para entrar ao meio-dia no banco, lá no Além Ponte, saía às 6h30, para estar às 7h30 na faculdade de Direito, saía às 11h10 da faculdade, para no dia seguinte levantar às 6 da manhã de novo, para poder estar às 7 horas na escola. 11 horas por dia de trabalho. Era esta a minha rotina até me formar. Estudava à noite? Estudando, à noite ia para a faculdade de Direito. E eu fui professor de português no curso ferroviário, e depois eu fiz letras neolatinas e fiz português e francês para completar praticamente aquilo que eu já vinha dando aula, né? De língua portuguesa. Agora,
no banco foi uma escola muito grande para mim. E eu guardava muito o nome dos correntistas, todos eles. Eu me lembro do senhor Florindo Monteiro, não sei se você lembra dele. O senhor Florindo Monteiro foi abrir a conta uma vez no banco. Vou contar esse episódio para você. Aliás, acho que isso fica para isso mesmo. Lógico, né? Lógico. Ele abriu a conta e eu era o que ficava no balcão, né? Ele abriu a conta e voltou uns 30 dias depois, 40 dias depois, para depositar mais um dinheirinho. E quando ele chegou lá, eu falei, pois não, senhor Florindo Monteiro, quando o senhor vai depositar? Ele olhou para mim e disse, jovem, eu era jovem mesmo, né? 18 para 19 anos. O senhor tem uma memória fantástica. Faz 40 dias que eu abri a conta e o senhor lembra do meu nome. Eu tenho conta lá no Banco Nacional, no Banco Nacional de Minas, no centro da cidade, faz 3 anos. E todo dia que eu vou lá, a mocinha pergunta, como é o nome do senhor mesmo? Então, chegou para o gerente e falou, quero transferir toda a minha conta no Banco Nacional para cá, por causa de ser moço. Eu fiquei todo envaidecido com isso. Não é para menos. E falei para o pessoal, eu ainda vou ser candidato a vereador. Nisso, o meu colega, que era o caixa, que era o Vanderlei Gomes, que também morava ali na Vila Hortência. Do lado do Campo de São Bento. Isso mesmo. Isso mesmo. Falar com você, Dona Ponte, você não precisa nem explicar. Aí, então, eu era o último a ir tomar um cafezinho, que era das 4 às 4h15, porque eu ficava atendendo os retardatários. E aí, então, quando eu entrei na salinha do fundo lá para tomar o café, ele tinha pego um pedaço de papel higiênico grande assim e escreveu com pincel atômico para vereador, porque eu falei, ainda vou ser vereador, porque eu estou bem conhecido. Ele, então, para tirar sarro de mim, ele escreveu para vereador Teodoro Mendes, depois na soleira da porta. Quando eu entrei na saleta, foi uma gozação geral e tal, porque eu dizia que ia ser vereador. Eu era meio acanhadão naquele tempo, peguei aquele papel higiênico, dobrei e guardei. 10 anos depois, eu sou eleito vereador. E eles me ajudaram no Lele Ponte. E quando o pai, a mãe e ele foram lá me abraçar, eu tirei da gaveta o papel higiênico. Você lembra que escreveu isso aqui? Ele falou, nossa, você guardou 10 anos. Eu falei, pena que você não escreveu o prefeito, o deputado, que ainda vou ser tudo isso. E aí eu comento para todo mundo que a minha carreira política, sem falsa modéstia, sempre foi limpa, porque minha primeira propaganda foi em papel higiênico. Sensacional. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Não sai daí, hein? Nós estamos aqui em mais um empreendimento de sucesso da MGT Bolini Engenharia. E ninguém melhor do que um dos diretores, o Túlio, para falar um pouquinho mais para a gente sobre esse empreendimento. Estamos aqui em mais um lançamento que nós estamos fazendo, que é o Parque Industrial Votorantim, que é um condomínio empresarial, no qual serão só 75 lotes disponíveis, e no qual também conterá um centro de negócios administrativos que será utilizado pelo conceito Pay-Per-Use, no qual o condômino poderá utilizar salas, auditórios, salas de reuniões, anfiteatro, refeitório, conforme a utilização é feito o pagamento. O empreendimento também conterá fibra ótica, uma compartilhada e outra também individual. Túlio, e como é que faz para obter maiores informações? O que tem que fazer? Venha até o local, faça uma visita, nós passaremos maiores informações e aproveite para dar uma olhada também nas obras que já estão bastante avançadas. É isso aí, MGT Bolini Engenharia, mais um empreendimento de sucesso. Bidu Casa e Acabamento. Agora em Santa Rosália, você encontra as principais marcas do mercado com atendimento de qualidade da Bidu Casa e Acabamento. Eliane Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba, a linha Elizabeth Exclusive. Além de louças e metais Roca e Celite e banheira Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Nova loja em frente ao Extra em Santa Rosália. Estamos de volta com Personalidade na sua Local TV, canal 25. Nosso entrevistado de hoje, Dr. José Teodoro Mendes,
que agora vai contar um pouquinho de política. Ele contou a maneira que ele entrou na política, veja bem, a brincadeira que ele fez foi muito interessante. Mas agora ele vai contar outros fatos, outros casos que se sucederam durante toda essa carreira, que não foi nem um pouco curta e foi muito vitoriosa e gloriosa. Para a cidade de Sorocaba é um orgulho para todos nós tudo que o doutor José Teodoro fez, não só por Sorocaba, mas como pelo estado de São Paulo. Você é muito generoso nas suas manifestações a meu respeito, Daniel. Então a gente leva em conta a amizade. Mas, de qualquer forma, vamos falar então da minha carreira. Eu entrei na política, no MDB, por convite do Amadeu Franchulli. Amadeu Franchulli era compadre de Ranieri Mazzilli. Pascoal Ranieri Mazzilli foi presidente da Câmara dos Deputados várias vezes, foi presidente da República em várias ocasiões. Quando o Jânio renunciou, quem assumiu foi Ranieri Mazzilli. Quando não permitiam a posse do Goulart, foi o Ranieri Mazzilli. Quando houve a Revolução de 64, quem assumiu foi o Ranieri Mazzilli. Então, ele era uma pessoa que estava muito em evidência na ocasião, mas vinha a Sorocaba. Eu era estudante ainda de Direito quando, por indicação do Gualberto Moreira, o Amadeu me convidou para ir à casa dele num almoço em que o senhor Pascoal Ranieri Mazzilli estaria presente. E eu conheci, então, o presidente da Câmara, uma pessoa simpática, muito inteligente, uma pessoa muito, muito boa. E nessa ocasião, eles me convidaram para entrar no MDB. E eu, então, fui até São Paulo, lá de frente ao canal 9 TV Excelsior, que havia em São Paulo, era a sede do MDB. E eu fui para lá e me filiei então ao MDB, por indicação do Mazzilli, que assinou a minha ficha. Deputado Ranieri Mazzilli. Deputado Ranieri Mazzilli. Hoje em Sorocaba. O Mazzilli endossou a minha filiação, a minha ficha de filiação. E quando eu disse para ele, presidente, a gente o tratava de presidente sempre, presidente, eu vou voltar para Sorocaba, então quero me despedir do senhor. Ele falou, não, senhor, nós vamos jantar. Eu falei, meu Deus do céu, mas era tarde, aquele caipira de Sorocaba lá e tal, né? Eu falei, tá bom. E eu fui lá com ele, jantamos e tal, e na hora de nós sairmos, tinha uma mesa redonda com um senhor, para mim era senhor, porque era muito novo, mas ele era jovem ainda, mas calvo, cabelos brancos, olhos azuis muito translúcidos, e com algumas moças junto com ele na mesa redonda. Quando eu passei com o Mazzilli me chamava de Mendes só. Nós paramos em frente a essa mesa, ele disse, Mendes, você conhece o deputado Ulisses Guimarães? Eu falei, não. Daí então ele me apresentou no Gigeto. No Gigeto da Baiandava, ele me apresentou, ali conheci Ulisses Guimarães. Bom, aí, depois disso, eu fui candidato a vereador uma primeira vez, mas perdi. Perdi com 1.100 e poucos votos, mas Orlando Pereira tinha sido eleito com 900 e pouco e o Celidono do Monte com 800 e pouco, por causa daquele quociente eleitoral. Então eu tive mais votos do que os dois últimos da Arena. Mas não se elegeu. Se o MDB fizesse 7, por mais 40 votos de legenda, o MDB fizesse 7, eu seria o 7º. Mas como não fez, eu fiquei em primeiro suplente. E havia então 6 do MDB e 11 da Arena, eram 17 os vereadores. Entretanto, quando faltavam 6 meses para terminar o mandato, o vereador Ademar Figueiredo renunciou ao mandato. E eu era o primeiro suplente, assumi por 6 meses. E ali tive uma atuação, acho que boa, a ponto de depois, na minha candidatura, ser o mais votado, com 2.800 votos, o mais votado do MDB. Depois de vereador, foi para? Vereador de mandato gratuito. Naquele tempo não se ganhava nada como vereador. Eu ia para os bairros com o meu carro, com a minha gasolina, a moça que datilografava para mim, eu que pagava do bolso. Era assim o vereador. Depois de vereador, eu fui candidato a deputado federal. E fui eleito deputado federal, sem nunca ter andado de avião,
sem nunca ter ido a Brasília, e fui para tomar posse. Fiquei até surpreso de vereador, com 2 anos de mandato de vereador, ser eleito deputado federal. Fui embora para Brasília. Lá em Brasília estava muito bem, já era presidente de CPI, quando de repente, eleição para prefeito de Sorocaba, e eu não queria ser candidato porque eu estava bem em Brasília. Mas daí me fecham numa sala lá, Tancredo Neves, Franco Montoro, Ulisses Guimarães, com pesquisas de Sorocaba. Se não for você o candidato, o MDB perde outra vez. Já fazia tempo que tinha 13 anos de arena e ele advertiu. Se não for você, nós perdemos de novo lá. Aí, o doutor Tancredo chegou para mim e disse assim, menino, o cavalo está passando arreado na sua frente. Monta no cavalo que nós precisamos de você montado, porque vai haver eleição direta para governador. E aí, então, foi que eu... Veio ser candidato a prefeito. Fui candidato a prefeito. Quantas vezes? Quantas gestões como prefeito? Uma só por 6 anos. Uma só por 6 anos. Por causa de ter sido um mandato longo, muita gente pensa que eu fui 2 vezes prefeito, mas não. 6 anos. Saindo de lá, eu fiz meu sucessor, que foi o Flávio Chaves, e fui eleito deputado federal outra vez. Apresentei uma emenda de diretas, a emenda de diretas em 2 turnos, já havia aquela necessidade do povo de eleger o presidente da República por voto direto, porque antes era o colégio eleitoral que escolhia o presidente da República, que eram os militares. Eu apresentei uma emenda de diretas em 2 turnos, que ficou conhecida como emenda Teodoro Mendes de diretas em 2 turnos. E aquilo me deu uma repercussão nacional, porque eu era obrigado a estar dando entrevista para o Carlos Monfort no Bom Dia Brasil quase todos os dias, e aquilo deu uma repercussão boa, a ponto de me concederem 120 mil votos na eleição seguinte, quando eu fui eleito, então, como deputado e constituinte. Para elaborar a Constituição até 88. Eu falei, tudo que eu falei é verdade, viu? Quanta honra para a gente. Não, puxou, Doutor Teodoro, infelizmente, nosso tempo está se esgotando, mas não antes de eu fazer algum bate-bola rapidinho com a sua palavra. Pois não. Família. Excelente família. Muito boa família e unida família. Sucesso. Nunca me subiu na cabeça. Eu sempre continuei com a mesma humildade, com sucesso ou sem ele. Momento inesquecível. Momento inesquecível, tem o triste e tem o inesquecível de felicidade. O inesquecível triste foi quando eu perdi minha mãe com 53 anos de idade. O inesquecível feliz foi quando, em termos de política, quando eu fui eleito prefeito de Sorocaba. Um ídolo. Olha, eu tive, durante todo esse tempo, um ídolo político, que foi o Franco Montoro, e também, embora já fora da política, que já era fora de política, Jânio Quadros. Eu tinha um relacionamento bom com o Jânio Quadros, que inclusive chegou a frequentar minha casa. Mas o grande ídolo meu até hoje chama-se José Mendes, meu pai. Uma viagem. Uma viagem interessante que eu fiz foi quando eu fui representar o Brasil na Assembleia das Nações Unidas. Fui eu pela Câmara dos Deputados e o senador Jorge Borrhausen pelo Senado. Lá eu conheci figuras internacionais. Foi na Assembleia, 46ª Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, onde eu conheci Mubarak do Egito, conheci Felipe González da Espanha, conheci François Mitterrand da França. Então foi um momento grande em relação a uma viagem que eu fiz, uma viagem de caráter internacional. Uma música. Eu gosto muito de música clássica, mas agora vou dizer uma mais popular, My Way. Um sonho. Meu sonho é ver a Sorocaba um pouco menos congestionada, com uma melhor possibilidade de mobilidade urbana e de ver agora meus netos formados, porque os outros filhos já estão. Quem é Dr. Teodoro?
O Dr. Teodoro Mendes é um homem extremamente sentimental, sensível, que ainda é capaz de chorar, que reconhece a gratidão, que sabe o que é ser grato. Um homem que busca não ter inimigos, às vezes os tem, sem que assim seja a sua vontade, mas busca não ter inimigos e que busca levar a cabo a obrigação de criar sua família e de manter sempre próximo os amigos que a gente conquista durante toda a vida. Este é Dr. José Teodoro Mendes. Grande pessoa, grande pai de família, grande irmão, um grande político, um grande advogado, uma grande pessoa e, com certeza, uma grande personalidade. Você assistiu o programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Polina Engenharia, Rei das Carnes e Premodiza.